Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Eu quero lembrar vocês que nós temos uma revista, site, cujo endereço é www.ensineinformação.com. Não esquece de deixar para nós já aí um joinha, se inscrever no canal e habilitar o sino para vocês receberem as notificações de cada vez que a gente estiver postando uma nova videoaula, ok? O assunto hoje para nós então é gradiente. Então o exercício diz o seguinte: determine o gradiente de f de x, y, uma função de duas variáveis. Eu costumo colocar aqui, nesse símbolo de gradiente, para reforçar, uma setinha em cima, para deixar bem claro que o gradiente é um vetor, gente, tá certo? Tá? E uma outra videoaula, nós vamos mostrar o significado do gradiente, tá certo? Com o gráfico da função e tudo mais. Eu quero lembrar vocês que é muito importante, e nós vamos ter que usar no gradiente, tá? Um vetor unitário na direção x, o i, com comprimento 1, tá certo? Então o i para nós é 1, 0, 0. E o tamanho do i, a norma do i é 1. O j também aqui no plano xy, tá? É um vetorzinho de comprimento 1 aqui, ó, j, tá? Então é o vetor 0 na posição x, 1 na posição y, 0 na posição z. Nós temos três eixos, x, y, z. Só para lembrar, o gráfico de uma função de duas variáveis, f de x, y, isso aqui é igual a um z, certo? Z igual a f de x, y, o valor da função no ponto x, y, tá? Isso aí, se a função for uma função que tenha derivadas parciais, ou seja, que seja diferenciável, bem legal, o gráfico da função vai ser uma superfície, tá certo? A superfície aqui em R3, tá certo? R3 por quê? Porque é x, y e z. Três coordenadas. Bom, o K para nós, que nós não vamos usar aqui, tá? Mas de qualquer forma, também é um vetor unitário, tá certo? Na direção do eixo Z aqui, sentido, colado aqui no eixo Z, de coordenadas 0 para y, 0 para x e 1 para z. E o tamanho do K também é 1. Então são vetores unitários. O que vai interessar para nós é o i e o j na hora de nós calcularmos o gradiente da função. Pessoal, vamos ao item A aqui então. Nós queremos o gradiente dessa função aqui, ó, f de x, y igual a x, que multiplica y ao quadrado, certo? Então, eu preciso das derivadas parciais em relação a x e em relação a y. E depois lembrar que existe um vetorzinho unitário aqui, o i, e o vetor unitário j, para compor o vetor gradiente, tá certo? Então, quando eu estou achando a derivada parcial em relação a x, certo? Aqui esse y quadrado funciona como uma constante, tá certo? Uma constante, um número. Então, o que vai ser? Derivada de uma constante que multiplica x. Então, a derivada parcial é y quadrado. Legal? Então, agora, a derivada parcial de f em relação a y, gente. Olha só, em relação a y já muda. É o x, que é uma constante. Um número multiplicando y quadrado. A derivada de y quadrado é 2y. Diminui um grau aqui, tá certo? Que é 2, passa para 1. Então, 2y que multiplica x. Então, 2y que multiplica x. Ou 2xy, tanto faz. Então, o nosso gradiente, tá? Deixar bem claro aqui, que é um vetor de f de x, y, para nós, vai ser igual a quê? Vai ser igual a y ao quadrado na direção do vetorzinho unitário i, certo? Mais 2yx vezes o vetor j. J aqui, ó, certo? Na direção do vetor j aqui. Uma na direção i, outra na direção j. Se preferir, pode colocar em termos assim, ó. Y ao quadrado, a segunda coordenada, a primeira coordenada é y quadrado desse vetor, a segunda coordenada é 2yx. Pessoal, vamos aí também, então.
O item B, a função é f de xy igual a 1 sobre x que multiplica ln de y. Tá? Então, derivada parcial de f em relação a x. Então, se eu estou derivando em relação a x, gente, essa parte do y aqui é uma constante. Certo? Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, é o ln de y que multiplica o quê? A derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Legal? Olha, x na menos 1. 1 sobre x é x na menos 1. Quando eu derivo isso aqui, dá o quê? Menos 1 vem para cá, como multiplicando, vezes x na menos 1, menos 1. Certo? Então, isso aqui é igual a menos 1 que multiplica x na menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 1 que multiplica 1 sobre x ao quadrado. Legal? Que é o que está ali, ó. Então, para terminar aqui, nós vamos colocar o x na frente. Então, é menos 1 sobre x ao quadrado. E aqui nós vamos colocar o ln aqui, ó. ln de y. Assim, entendeu? Aqui multiplicando aqui. Então, menos ln de y sobre x ao quadrado. Derivada parcial de f em relação a y agora. Agora, em relação a y, muda de figura. Quem é constante agora? Quem é constante é o 1 sobre x. Certo? 1 sobre x aqui. Tá? Então, 1 sobre x está multiplicando quem? A derivada de ln de y é 1 sobre y. Então, isso aqui para nós vai ser igual a 1 sobre x vezes y. Legal? Então, portanto, nosso gradiente, vamos colocar uma setazinha aqui, de f de x, y, certo? Vai ser igual a quê? Menos ln de y sobre x ao quadrado, na direção i, certo? Vamos dar um espaçozinho aqui. Mais 1 sobre x que multiplica y na direção do vetor j. Aqui, ó. Tá? Se preferir, pode colocar aqui, ó. Menos ln de y sobre x ao quadrado, primeira coordenada. Segunda coordenada, 1 sobre x vezes y. Finalmente, vamos ao item C, legal? Então, o item C, nossa função f de xy é igual a um y que multiplica e na x, exponencial, certo? Então, derivada parcial de f em relação a x, primeiro, é igual a quê? Como em relação a x, o nosso y aqui é constante, legal? Então, o que que acontece? Vai ficar y, como é uma constante, multiplicando o quê? A derivada de e na x é igual a e na x, certo? Então, e na x, quando eu derivo, isso aqui me devolve e na x, legal? Agora, derivada de f em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, certo? Quem é constante para nós é o e na x. Constante. Tá legal? Constante. Então, o que que fica? Fica, como aqui é y na 1, fica e na x. Tá certo? Que multiplica 1. Que multiplica 1 aqui, se quiser. A derivada de y é 1, certo? Mas como eu tenho e na x na frente, e na x vezes y derivada é a constante vezes 1, certo? Então, e na x. Então, logo, o gradiente para nós, vetorzinho aqui, de f de xy, vai ser igual a que para nós? Olha só, y e na x, na direção do vetor unitário i, certo? Componente do vetor, primeira componente do vetor, primeira coordenada do vetor gradiente. A segunda é e na x,
na direção do vetor unitário J, aqui, certo? A segunda coordenada. Se quiser, então, pode escrever y na x, e a segunda coordenada do vetor gradiente é e na x.